E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre o Real Digital. Saiu uma novidade aí que o Banco Central comentou sobre circuit breakers no Real Digital. Como assim? Travas, congelamento do Real Digital para você não conseguir movimentar caso ocorra uma crise? Tá estranha essa conversa em Banco Central. Vamos aprofundar essa questão hoje nesse vídeo. Indicação de tema do Paulo, aí que mandou lá no direct do Instagram esse tema. Tava totalmente por fora, hoje uma correria aí. Mas obrigado, Paulo, por indicar esse tema lá no direct do Instagram, ok? Então vamos aprofundar essa questão aí do Real Digital. É claro, né, pessoal? Coisa boa vindo do Banco Central, do governo, do Estado. Eu não esperava. Mas eu não sabia que a perda de liberdade seria tão grande. E é essa moedinha aí do Banco Central que falava que ia competir com o Bitcoin, né? Parece que esses caras estão longe de chegar aos pés do Bitcoin, que é centralizado, não tem banco central, não tem aí autoridades monetárias ferrando com tudo. O Bitcoin é insubstituível e é único porque ele é descentralizado, não tem instituição, ninguém sabe quem que é o dono, é imparável, é descentralizado e é distribuído. Essa que é a grande sacada do Bitcoin, e a gente também vai falar do bichinho do Bitcoin aqui nesse vídeo. Vamos compartilhar a tela aqui, vamos falar primeiro dessa tranqueira aqui, que é o Real Digital. A gente já falou várias vezes sobre o Real Digital aqui no canal, mas essa novidade realmente deixou muitas dúvidas no ar. Essa matéria aqui do valor me deixou com bastante dúvida e a gente vai compartilhar essa questão aí, porque existe muito boato ainda. O Banco Central falou que vai iniciar os testes do Real Digital em 2023, então ainda está muito nebuloso, tem poucas informações oficiais sobre como essa moeda aí vai funcionar, certo? Aqui no canal tem outros vídeos que a gente já falou sobre o Real Digital, recomendo que você assista também, porque a gente já falou bastante coisa sobre o tema. Mas vamos lá, pessoal, antes da gente entrar para dentro do conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal caso ainda você não seja inscrito, assim você não perde os próximos vídeos. E vamos cair para dentro aqui então sobre esse projeto do Real Digital, que é desenvolvido pelo Banco Central e contempla a criação agora de travas a saques para impedir corridas bancárias e também incentivos aos depositantes para evitar a desintermediação financeira. Olha o que o Banco Central está preocupado com corridas bancárias. Já começa o primeiro alerta aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. A ideia em estudo é que, por exemplo, sejam necessários agendamentos prévios ou limites diários para que os depósitos em bancos ou em instituições de pagamento sejam convertidos na moeda digital. O curioso é que é os depósitos em banco, né? Isso que é interessante. Seriam adotados no Real Digital as mesmas travas que bancos já aplicam hoje nos saques em espécies na boca de caixa. Gente, tá confuso isso aqui, né? Mas olha o controle que vai ter esse Real Digital. É a total perda de liberdade que você vai ter aqui. Isso é a prova que o dinheiro estatal fiduciário não é seu. É isso que você tem que entender de uma vez por todas. E quando você entender isso, você vai entender o real valor do Bitcoin, das criptomoedas descentralizadas. Essa CBDC aí, estatal, Real Digital, não é uma criptomoeda. Porque não tem criptografia, ele não é descentralizado, ele não tem nada a ver com Bitcoin. É uma moeda digital que tem um emissor, que é o Banco Central, que é o Estado, diferente do Bitcoin, que, por exemplo, não tem dono, não tem um banco central, não tem ninguém mandando por trás. O Bitcoin é um algoritmo que tem regras claras e é open source e roda de maneira descentralizada. Então é totalmente diferente, né? E aí você vai entendendo os fundamentos das criptos e por que eu acredito tanto nas criptos como o Bitcoin para o futuro. Muito bem. Claro que entendendo dos ciclos, etc., para investir de maneira adequada. Mas tudo bem, vamos lá. A ideia, então, em estudo é que, por exemplo, sejam necessários então esse agendamento e tal, indicando, né, total perda de poder, de liberdade que você vai ter sobre o seu dinheiro. Então, o dinheiro lá no Real Digital não vai ser seu, assim como já não é com as moedas fiduciárias hoje. Por isso que as criptomoedas trazem, né, justamente o fundamento de você ter a custódia do seu ativo quando ele está na rede P2P, na rede descentralizada, dentro de uma carteira. Então, esse que é o real fundamento das criptomoedas, só para começar, tá? Mas, infelizmente, os brasileiros ainda não entenderam o real fundamento, por isso que a maioria das pessoas só entram para especular e o mercado ainda é altamente especulativo. Mas com o amadurecimento desse mercado, eu acredito que o negócio vai aí amadurecendo. Vamos continuar aqui a questão. Também está em consideração
a aplicação de circuit breakers. Isso aqui azedou, isso aqui ficou estranho. Então também está em consideração a aplicação de circuit breakers. O que são circuit breakers na bolsa de valores, nas ações? É quando, por exemplo, o mercado entra numa queda muito grande, ou seja, as pessoas estão vendendo determinada ação com muita força, e aí aquele mercado ele para, aquela comercialização, a compra e venda para. Ou seja, por um período de tempo, você fica impedido de comprar e vender determinado ativo. Isso a gente não está falando de papel moeda ou de limitar o saque de papel moeda. A gente está falando que, pelo que dá a entender aqui, é que o Banco Central está considerando a aplicação de circuit breakers, ou seja, numa crise, você simplesmente vai ter um congelamento das movimentações do real digital, ao que dá a entender a matéria, pelo menos. Nós não temos muitas informações, é o que a gente tem aqui, mas ao que dá a entender é que o real digital pode simplesmente congelar as transações de uma hora para outra. Você, de uma hora para outra, não vai mais conseguir negociar. E como uma moeda totalmente digital, centralizada no poder de um banco central, isso é facilmente aplicável, né? Então isso é muito preocupante, mais um ponto para o Bitcoin, porque no Bitcoin não tem circuit breakers. E aí, né, então essas operações seriam interrompidas, então iam interromper operações de saque que seriam aplicados automaticamente quando uma determinada instituição financeira sofre uma onda de retiradas. Então imagina que as pessoas estão com medo de uma liquidez em determinado banco, ou elas querem ter o dinheiro com elas mesmas, então ocorreria essa pausa, onde você não conseguiria sacar o seu dinheiro, parecido com o que o Collor fez na poupança. As pessoas queriam sacar o dinheiro e eles não deixavam você sacar o seu dinheiro da poupança para preservar a liquidez, por exemplo, e tal, as reservas. Estranho, né? Muito estranho. Aí a matéria não deixa claro se é só para dinheiro em papel moeda, saques em papel espécie, ou se é qualquer tipo de saque, movimentação. Aí a gente não sabe, tá? Mas realmente é muito curioso aqui como o real digital ele traz a perda da liberdade. Aí o Fernando Urich, ele até comentou aqui alguns comentários bem interessantes. É absolutamente um projeto com potencial de ser usado como arma totalitária contra o cidadão. E então ele diz que é um absurdo, né, que esse projeto avance desta forma, como se fosse meramente uma nova funcionalidade tecnológica. Então o Fernando Urich está dizendo, isso aí pode ser uma arma totalitária. Você bloquear as pessoas de transacionar, você criar um circuit breaker na moeda, realmente isso é muito estranho, né, seus capitalistas? E aí ele fala que no mínimo, né, o Bacen deveria fazer deveria, né, era disponibilizar a íntegra do código-fonte para a auditoria da sociedade. Então realmente está muito obscuro ainda esse real digital. Aqui alguns brasileiros eles acham que não é para tanto. Honestamente eu não acho ruim. Parece ser um reforço regulatório para o sistema bancário e parece bom. Alguns brasileiros estão a favor disso aí. Muita gente quer distorcer isso para o fim do mundo, quando a intenção é exatamente o contrário. Aí abre aquela brecha. Tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. O problema é que está na mão de um Estado, está na mão de um governo, uma ferramenta totalmente poderosa. E hoje você tem, por exemplo, a moeda digital da China, que já é utilizada para controlar as pessoas. Lá na China tem os créditos sociais, a pontuação das pessoas, onde tem toda aquela questão de reconhecimento facial, etc., a pontuação dos cidadãos, e a moeda digital por lá está sendo utilizada claramente como forma de controle da população. E talvez aqui no Brasil, com um governo mais liberal, isso não aconteça num primeiro momento. Mas imagina que você tem uma ferramenta tão poderosa que pode congelar os saques, congelar as transações de qualquer indivíduo. Imagina que entra um governo mais autoritário, né? Eu não gostaria que um governo autoritário tivesse uma ferramenta dessas nas mãos. Por isso que a gente vai falar agora do Bitcoin, das criptomoedas, que eu vejo que é o remédio, o antídoto para essas moedas digitais. Eu não confio no Estado tendo total poder sobre o meu dinheiro. E aí, né, pessoal, o Bitcoin aqui, a gente sempre fala de preço, a gente pode ver mais quedas no Bitcoin sim, mas para longo prazo eu acredito que os fundamentos do Bitcoin cada vez vão sendo mais compreendidos pela população, né? Hoje o Bitcoin tem os seus próprios ciclos a cada 4 anos, por conta do halving, a gente já falou várias vezes aqui no canal, eu aprofundo esse tema lá no módulo de criptos, no Clube dos Capitalistas 2.0, então a gente pode ver mais quedas no preço do Bitcoin, mas isso não tira o fundamento dele.
Então é isso que você tem que observar. E eu acredito que essas quedas que vão acontecer agora nas criptos de maneira geral, elas vão ser oportunidades para a gente acumular um ativo que tem como fundamento, como principal fundamento, você ter a custódia do seu dinheiro. É esse que é o real fundamento do Bitcoin. E ele é imparável porque ele é descentralizado. Essa que é a grande jogada, né? Inclusive, se você quer ver as movimentações que eu faço com a minha carteira, com o meu dinheiro real, em tempo real, é só se tornar membro aqui do canal. Membro nível 2, tem acesso à carteira, é só se tornar membro. Tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Clica ali e se torne membro do canal se você quer ver o que eu faço em tempo real. Beleza? Muito bem, pessoal. Vamos continuando a questão aqui dos CEOs americanos que estão mudando o tom e passaram a alertar sobre a economia. Eles estão agora falando sobre recessão, coisa que nós alertamos desde dezembro de 2021 de maneira mais clara. Eu falei que eu estava vendendo as minhas altcoins e de lá pra cá o mercado só derreteu. Então de nada, pra você que acompanha aí os vídeos gratuitos que a gente alertou, de nada. Pra você que quer ver o que eu tô fazendo em tempo real, é só se tornar membro. Lá, todas as movimentações que eu faço, eu mostro em tempo real. E para os alunos do Clube dos Capitalistas, que é outro produto, que é o meu curso, eu também mostro, só que lá as atualizações são bimestrais, a cada 2 meses. E para quem quer em tempo real, é só se tornar membro aqui do canal. Tem esse botãozinho aqui, ó, seja membro. Para os membros nível 2 eu mostro a carteira, e para os membros nível 3 eu mostro a carteira mais as opções que eu compro, apostando contra o mercado para ganhar com as quedas do mercado. Vamos falar agora sobre esses CEOs, que depois de... Eles estão avisando atrasado, né? Eles estão avisando um pouquinho atrasado, né? Sobre essa recessão, sobre essas quedas do mercado. O mercado já caiu um tanto, a gente avisou bem antes, mas vamos ver a opinião deles aí, porque é válido, né? É válido. Mesmo atrasado é válido. Então vamos lá. As grandes corporações americanas mudaram repentinamente seu tom sobre a economia dos Estados Unidos. E isso pode afetar aqui as criptomoedas, as ações, né? E é claro que essas quedas são oportunidades, porque a gente entende de ciclo e tal. E é claro que se o Bitcoin vier a 15 mil dólares, 20 mil dólares, vai ser uma grande oportunidade de acumular esse ativo que tem um fundamento espetacular. Vamos seguindo aqui. Executivos como Jamie Dimon, do JP Morgan, o bilionário Elon Musk, o Elon Musk que é complicado, né? A credibilidade de Elon Musk é meio complicada, mas vamos lá. E o Gary Friedman, chefe da varejista de imóveis RH, alertaram os investidores esta semana para serem cautelosos com uma desaceleração econômica. Após meses de fortes gastos do consumidor e melhoras na cadeia de suprimentos, alguns dos líderes corporativos mais francos do país começaram a intensificar os avisos sobre a inflação e aumentos de juros. Musk teria dito a funcionários da Tesla esta semana que tem um pressentimento super ruim sobre a economia e precisaria, portanto, cortar 10% da força de trabalho na montadora de carros elétricos, a Tesla, segundo a Reuters. O tom contrasta com o relatório de empregos aí da última sexta-feira, dia 3, hoje, inclusive, dia que eu gravo esse vídeo, que mostra ganhos de folha de pagamento maiores do que o esperado. E os economistas ainda veem a chance de recessão como improvável no próximo ano. Mesmo que a probabilidade tenha aumentado, uma pesquisa da Bloomberg estima 30% de chance de recessão nos próximos 12 meses, ante 15% em março. Então, alguns economistas ainda dizem que é improvável uma recessão, mas parece que alguns nomes fortes do mercado, como aí a Jamie Dimon do JP Morgan, o bilionário Elon Musk e o Gary Friedman, eles já estão mudando de ideia. Aí você vai tomar sua própria decisão, todo o time que a gente pode ver sim mais quedas por aí. Muito bem, vamos continuando aqui. Aqui diz a do JP Morgan, né, a Dimon. Ela fala que aquele furacão está bem ali, vindo em nossa direção, disse a CEO do JP Morgan na quarta-feira, dia 1º, citando o aumento das taxas de juros e as consequências da invasão lá na Ucrânia pela Rússia. Não sabemos se é uma pequena tempestade ou um furacão Sandy. É melhor você se preparar. Meu Deus! Olha só, a CEO do JP Morgan está falando agora o que a gente fala há mais de 6 meses aqui nesse canal, há quase 1 ano aqui nesse canal. Uau! Ela está dizendo para você se preparar. Nossa, que novidade. Tá um pouquinho atrasado, mas tá legal, né? O Bitcoin já caiu bastante, as bolsas estão caindo bastante, mas é legal. Vai ter mais queda, né? Mas já caiu bastante, tá um pouquinho atrasado. Mas tá tudo certo, a gente dá um desconto, tá bom? Vamos lá. O CEO da BlackRock, Larry Fink, disse que espera que a inflação permaneça elevada por vários anos
E o CEO da PNC Financial, Bill Demchak, disse que o único resultado possível é uma recessão. Alguns executivos de bancos ainda contam com a força do consumidor americano. Holly Warnell, presidente de varejo do Bank of America, disse que ainda não há indicação de que esse pilar da economia esteja começando a desmoronar. Então ainda tem pessoas otimistas, pessimistas, é assim que o mercado é formado, de otimistas e pessimistas. Escolha o lado que você está. Se você quer ver o que eu tô fazendo, já falei aqui, só se tornar membro, tem o botãozinho Seja Membro. Se você entrar nos vídeos aqui do canal, aqui embaixo também tem o botãozinho Seja Membro. Se clicar ali, tem a opção nível 2, que é a opção capitalista raiz, onde eu mostro a minha carteira em tempo real. Nível 3, carteira mais opções. Aqui no clube eu também mostro as atualizações bimestralmente. Aqui no módulo 6, carteira antifrágil na prática mais atualizações bimestrais. Só que aqui no clube dos capitalistas, você vai ter também módulo de bases econômicas, você vai entender como que você monta a sua carteira antifrágil, você vai entender sobre ciclos econômicos, indicadores dos ciclos, para você saber o momento do ciclo que você está e também como que você se posiciona de acordo com cada momento do ciclo. Vai ter aqui módulo de análise técnica e setup, para você analisar os gráficos, vai ter aqui análise fundamentalista, a parte de cripto, muita coisa bacana para você se posicionar, tudo em apenas um treinamento. Um treinamento só com acesso vitalício, você paga apenas uma vez e tem 50% de desconto. Só clicar em comprar agora, últimos dias com esse preço, últimos dias o preço vai subir, gente, o preço vai subir, tô alertando, no dia 5 o preço vai subir, a gente tá no dia 3, esse vídeo vai ser no dia 4, então faltam poucas horas para eu subir o preço do clube, porque cada vez eu tô adicionando mais conteúdo e assim o preço vai subindo, beleza? Lembrando que você paga apenas uma vez e tem acesso vitalício. Clube dos Capitalistas 2.0, utilize o cupom capitalista. Utiliza o cupomzinho, ganha 50% de desconto. Precinho tá uma barbada para você cair para dentro aí desse mar de conhecimento que tem lá no clube, para você ser aí um investidor outlier e ser um dos poucos investidores do Brasil que vão investir aproveitando os ciclos econômicos. Dessa maneira você consegue ganhar com as altas do mercado e também com as baixas do mercado. Lá vai ter módulo de opções, muita coisa bacana para você cair para dentro. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Fica aí esse vídeo então sobre o real digital e as vantagens do Bitcoin, certo? Real digital tá complicado, hein? Mas o Bitcoinzinho aí, aparentemente, mantém os fundamentos e eu acredito que ele vai dar oportunidades muito em breve de compras. Por isso que eu digo que crises são oportunidades para quem se prepara, para quem está posicionado nesse momento do ciclo agora, nos ativos corretos, para quem tem o conhecimento lá do clube, né? Já sabe como se posicionar e quais são essas oportunidades de comprar Bitcoin mais barato. Já entendeu dos ciclos do halving que a gente fala lá no clube. Então, tudo isso vai te ajudar a cada vez mais se proteger e também ganhar com os ciclos, multiplicar o seu patrimônio, certo? Comprar no momento certo também é saber investir. Beleza, pessoal? Então, tá aí o Bitcoin para bater nesses real digital aí, nessas moedas chinesas digitais, essas tranqueiras de CBDC aí. Tem que saber do ciclo. Senão você vai ficar falando que Bitcoin perdi dinheiro e tal. Você não perdeu dinheiro por causa do Bitcoin, você perdeu dinheiro porque você não sabia usar os ciclos do Bitcoin. Só que depois que você entrar pro clube, depois que você buscar o conhecimento, você vai saber usar os ciclos a seu favor. E aí você vai começar, em vez de perder dinheiro com as criptos, começar a ganhar dinheiro. Essa que é a grande jogada. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. A gente se vê na próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.